A invasão da Ucrânia pela Rússia traz muitos impactos na economia global e impactos, em geral, negativos, mas também traz algumas oportunidades significativas para o Brasil. O primeiro grande ponto é que, a curto prazo, ela significou uma redução importante na oferta de fontes de alimentos e de energia. Começando pelos alimentos, a Rússia é o maior produtor mundial de cereais, a Ucrânia é o sexto. Então significou uma diminuição na capacidade desses países de exportarem trigo, milho e outros cereais. Além disso, a gente está falando de dois dos maiores produtores mundiais de fertilizantes. E isso impacta a capacidade de produção de alimento no mundo inteiro, inclusive no Brasil, em um momento em que os fertilizantes já estavam em preços recordes e em falta no mercado. Depois vem a parte de energia. Só o que a Rússia exporta de petróleo anualmente é mais do que o Brasil exporta de tudo. E aí você soma isso ainda, as exportações que são muito significativas de gás natural. A Europa tem uma dependência muito grande do gás natural russo, em particular no caso da Alemanha, a gente tem uma dependência ainda maior do que é a média europeia do gás natural russo. E também de carvão. Então, com isso tudo, o efeito prático é que nós tivemos um aumento de preço de commodities generalizado, então teve um aumento importante do custo de energia no mundo, um aumento do custo de alimentos, que os brasileiros, aliás, têm sentido nos supermercados, e, além disso, houve um aumento, inclusive, das commodities minerais e metálicas, porque todo o comércio mundial acabou sendo afetado, isso acabou mexendo também com rotas importantes de transporte, a consequência foi uma elevação do preço do frete marítimo, que também já estava em níveis recordes. Então tudo isso vem pressionando a inflação mundial, que já era alta. Então, nos últimos 2 meses, a gente teve surpresas, principalmente os dados mais recentes, surpresas significativas. No Brasil, por exemplo, se a gente for pegar o último dado de inflação divulgado, a surpresa, ou seja, quanto ele veio acima do que se era esperado, foi a maior que a gente teve em muitos anos, e isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Então a inflação está mais pressionada, o que significa juros mais altos, e com juros mais altos, a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem crescimento menor de setores muito dependentes de crédito, em particular setor imobiliário, setor automotivo, mas você tem a economia como um todo crescendo menos por conta disso. Então esse é o primeiro impacto negativo de curto prazo. A médio e longo prazo, o risco é muito mais significativo, porque isso pode representar uma virada de um momento geopolítico que tem algumas décadas, desde a queda do Muro de Berlim em 89 e da dissolução da União Soviética em 93, a gente deixou de ter... a gente já não tinha guerras abertas entre potências desde a Segunda Guerra Mundial, mas o que era a Guerra Fria, que era aquela tensão constante. E isso possivelmente volte a uma possibilidade de um racha em 2 grandes blocos, um bloco ocidental democrático liderado por União Europeia e Estados Unidos, e um outro mais para o lado do Oriente, para o lado da Ásia, liderado por 2 grandes potências com regimes ditatoriais, China e Rússia. Isso pode vir a significar, a médio e longo prazo, não vai acontecer nos próximos meses, mas pode acontecer ao longo dessa década, um racha da própria internet em 2 internets, lembrando que a China, em muitos sentidos, já tem uma internet própria, a Rússia, em resposta ao que aconteceu, saiu da internet ou bloqueou o acesso dos russos à internet, e do próprio comércio internacional. E se acontecer, para o Brasil isso complica bastante, porque, por um lado, disparado, a maior fonte de investimentos no Brasil vem dos Estados Unidos, seguido da própria União Europeia. A China é um terceiro lugar distante. Por outro, do ponto de vista de fluxo comercial, hoje e há algum tempo, a China é o maior parceiro comercial brasileiro disparado. Então, qualquer escolha que o Brasil faça do ponto de vista de blocos, a priori a gente falaria, a gente está muito mais alinhado ideologicamente e até geograficamente com esse bloco ocidental democrático, mas no Brasil a gente nunca sabe como as coisas acabam andando, inclusive em função de, dependendo de quem estiver na presidência, enfim. Então, independentemente disso tudo, desses riscos importantes, significativos para a economia mundial e brasileira de longo prazo, quando a gente vê os impactos de curto prazo, teve alguns impactos bastante positivos para a economia brasileira. O primeiro deles é a elevação do preço de commodities
aumenta as exportações brasileiras, o que, somado a taxas de juros no Brasil que subiram antes do resto do mundo e criaram um diferencial de juros muito maior, ou seja, até um ano e pouco atrás, a taxa básica de juros, a taxa Selic no Brasil era de 2% e nos Estados Unidos de 0,25%. Agora a gente está falando de uma taxa no Brasil próxima de 12%, enquanto nos Estados Unidos ela continua praticamente no mesmo nível. Então o que isso significa? O diferencial de juros era muito pequeno e aí a maior parte dos investidores falava, olha, para ganhar quase a mesma coisa, eu me sinto mais seguro deixando meu dinheiro nos Estados Unidos. Quando ao investir no Brasil ele passa a ganhar praticamente mais de 11 pontos percentuais a mais, no Brasil, a gente atrai dinheiro. Com preços de commodities altos, que significam mais entrada de dinheiro, isso derrubou o dólar no Brasil ao longo das últimas várias semanas. E um processo que pode continuar mantidas as mesmas condições, inclusive, eventualmente, com quedas bem maiores do dólar do que muita gente acredita ou imagina. Por que isso é importante? Porque o dólar caindo barateia produtos importados e ajuda o Brasil a combater a inflação. E pode fazer com que esse ciclo de alta de juros no Brasil termine mais rapidamente, criando condição para uma redução menor do crédito e uma recuperação da economia brasileira mais rapidamente também. Então esse é o primeiro aspecto positivo. O segundo é que esse risco dessa divisão de blocos e os atuais conflitos faz com que investidores que buscavam investir em grandes países emergentes hoje tenham muito mais preocupação de investir na Rússia e mesmo na China, que se colocou como uma eventual aliada russa. Então, isso fez com que hoje grandes investidores que buscam grandes mercados emergentes, na prática, tenham ficado sem, porque a Índia também está muito próxima da região do conflito, sem opção a não ser vir para o Brasil. E isso também ajuda, já a curto prazo, e deve ajudar a médio e longo prazo, a capacidade brasileira de atração de investimento, o que é positivo para a economia brasileira.